O que a gente tem visto é que existe essa sinergia e que a gente hoje em dia está um pouco numa briga da atenção do cliente, né? Então todo mundo quer trazer a atenção do cliente pro seu próprio app. Todo mundo chama a gente de doido, né? Meu pai, então, nossa senhora, apesar dele sempre estimular a saída, quando a gente fala que saiu, ele fala, não é bem assim aqui fora. O mais safe de se fazer é você começar a empreender trabalhando no corporativo. Obviamente essa saída é mais safe. Mas como a tua dedicação não é total, especialmente no primeiro ano ali, onde tudo depende de você... O resultado também não acompanha. Não acontece. Mas eu acho que essa característica de conseguir fazer tudo isso, de conseguir, primeiro, desempenhar todas essas funções, talvez não de maneira excelente, mas o suficientemente boa, e ter essa cara de pau de fazer isso é a principal característica do empreendedor. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Yup Talks, o podcast onde você se atualiza tudo sobre o mercado de tecnologia, startups, B2B e também conhece histórias de pessoas incríveis. Eu sou o Thiago Alves, host aqui do Yup Talks já pela terceira temporada, que está voando com episódios maravilhosos que você confere, já estão todos disponíveis. Ao meu lado tem o queridíssimo Douglas Torres, seu da UpChat, que oferece aqui o Yup Talks. Seja muito bem-vindo, Douglas. Obrigado, Thiago. Obrigado, audiência. Bora para mais um Yup Talks. Mais um Yup Talks. Terceira temporada voando, né, Dudu? Muito episódio bacana. Tá ficando cada vez mais legal, cara. Segunda temporada toda disponível para vocês. Na primeira temporada, quando a gente trouxe aqui o Yup com esse viés, muita gente gostou. Então a gente precisa aí do seu feedback. Comenta se está gostando. Comenta também de onde está assistindo nossos episódios. A gente gosta de acompanhar um pouquinho da nossa audiência. E não esquece de seguir a Yup Talks em todas as mídias, né? Seja no Instagram, seja aqui no YouTube, seja no Spotify. E sugiram, né, gente, temas. É muito legal ter esse feedback de vocês. E hoje, para falar de tecnologia que conecta e expande negócios no Brasil e no mundo, o porta-voz e nosso convidado aqui do episódio é o queridíssimo Afonso Arnaldi. Seja muito bem-vindo, Afonso. Obrigado, Thiago. Obrigado, Douglas, por me receber. Prazerzão estar aqui. Muito legal compartilhar com vocês um pouquinho da trajetória e conversar um pouquinho sobre tecnologia, que é uma paixão que eu tenho e acho que vocês também têm. Muito bom, muito bom. Bom, deixa eu apresentar para vocês formalmente, então, o Afonso aqui. Ele que é um empreendedor que foi inspirado pela própria família, né? Você é de Curitiba? Sou de Curitiba. Nasceu em Curitiba? Bora lá ainda. Não, agora eu moro em São Paulo, já estou há 3 anos, vim para cá para trabalhar e acabei ficando para sempre. Fui engolido por essa cidade. Quando ele estava trabalhando lá nas empresas da família, ele passou por várias áreas, como marketing, RH, já trabalhou em outras empresas de tecnologia, como a própria eBanks, SumUp, dLocal, Bex e eBury, né, que tem formação em economia de negócios, lá na Dakota do Sul, nos Estados Unidos, especialista de pagamento, né, em sistemas de pagamento no Brasil e na América Latina, e ele fundou uma empresa chamada Wavy, que é uma operadora global de SIM eletrônico. Esse SIM que você coloca no celular, né? E, na verdade, você não coloca, porque ele é eletrônico, é um QR Code. Para brasileiros viajarem mais conectados, né? E aí tem como chamada aí pagar o mesmo preço por gigabyte de download na Europa, nos Estados Unidos ou na Oceania, ter atendimento em português e pagar sempre na nossa moedinha no real aqui, que tá mais barato do que pagar em dólar, com certeza. Só quem foi para os Estados Unidos recentemente faz essa sabe. Muito obrigado, Afonso, pela presença aqui no Yup Talk. Começa contando pra gente como é que nasceu a Wavy. Bom, eu acho que tudo começa com a nossa pulguinha atrás da orelha de vontade de empreender, né? E aí, o empreendedorismo, ele circula a gente fica buscando oportunidade, e eu sempre trabalhei com meio de pagamento global. O meu trabalho sempre foi ser comercial, tanto no eBanks quanto na dLocal ou no Bex, de possibilitar o cross-border, então empresas gringas vendendo no Brasil e brasileiros indo para lá. E no Bex, que foi uma das últimas empresas que eu passei, a gente, como banco, a gente possibilitava a transação de dinheiro, sabe das contas globais? Wise, Nomad, esse tipo de coisa. Era a tecnologia do Bex e da eBury que possibilitava esse dinheiro de se transformar em reais e transformar em dólar lá fora. Muito bom. E eu olhando ali, falei, gente, tem esse universo de gente mandando dinheiro para lá, tem muita gente viajando, e o que pode ser que complemente essa oferta aqui? E aí, conversando, olhando, conhecendo o mercado, viajando, eu conheci o eSIM e vi que havia essa possibilidade de a gente trazer essa tecnologia para o Brasil. A gente tinha alguns players globais na época, isso lá no
começo do ano passado, que estavam vendendo em dólar aqui no Brasil, não tinham nacionalizado, tropicalizado essa solução. E eu pensei, poxa, acho que dá para a gente trazer isso para cá, juntar esse meu conhecimento de cross-border, de câmbio, junto com o conhecimento de tecnologia que eu tinha. Vamos trazer essa tecnologia, trazer esse aplicativo, tropicalizar. E aí acabei lançando. Foi E o juntando eSIM? Bom, você não é uma operadora, certo? Não, a gente trabalha, é como se fosse uma MVNO. Então a gente trabalha MVNO, eu pensei em cima, é uma virtual carrier. A gente trabalha em cima da infraestrutura que já existe das operadoras nos países. Tá, então, por exemplo, digamos que eu comprei o eSIM da Wavy, instalei no meu telefone. Quando eu chegar lá em Portugal, liguei lá o meu telefone, ele vai se conectar a uma das operadoras de lá. A uma das nossas operadoras parceiras. Lá, normalmente é a Vodafone que a gente trabalha. Tá. E aí meu celular vai mostrar o sinal da Da Vodafone. Da Vodafone. Tá. Da mesma forma que se você for para os Estados Unidos, provavelmente vai ser T-Mobile. A gente trabalha com mais de uma para ter fallback, Tá. mas sempre tem uma preferencial. E assim, a gente vai juntando parceiros. E também, assim, é por regiões, né? Então, normalmente a gente tem um parceiro intermediário que faz essa conexão com um grupo de operadores. Então, muitas vezes na América Latina, nosso parceiro é a Claro, porque ela já cobre quase que a Latam inteira, porque a Claro está presente em quase toda a Latam. Então, a gente vai juntando parceiros grandes que vão fazendo essas... que vão conectando. Sim, na verdade é como se fosse um grande white label. Um grande white label. Um grande white label. Sim, Vai fazer sem a necessidade negociações. da infraestrutura física. Exato. Basicamente você tem só a solução digital, pelo que eu estou entendendo, e você negocia esses pacotes com essas grandes operadoras, Exato. comercializa aqui, Cria uma solução em cima cria uma daquilo. solução em cima e vai. Como assim, no Brasil você pega um exemplo, né? A própria Surf Telecom, a própria Porto Seguro. Eles não lançaram uma operadora Sim. com chip? Que também não existe. O Nubank, da mesma também não forma. existe estrutura física. Nubank agora, recente. O Nubank tem também. MVNO. Eles usam, por exemplo, o Nubank é um caso muito Você legal. paga, né, essa infraestrutura das operadoras. Fica Isso, por baixo, porque- por cima dela. Porque a operadora ela tem, às vezes, uma banda sobrando que ela não consegue comercializar e Sim. ela oferece isso para um parceiro revender Revender. com uma solução à parte. O Nubank é muito interessante a solução que eles oferecem, né? Porque eles usam toda a grande massa de usuários que eles têm para oferecer uma solução que também é de eSIM. É muito legal porque eles foram direto no eSIM, né? A Porto Seguro, os próprios Correios têm uma solução de MVNO aqui no Brasil, só que eles usam um chip físico. Sim. E o Nubank foi para como Supertech, do jeito que o Nubank lançou faz uns 3 meses, 6 Eu meses. vi isso. Ou no Cell, que é uma solução super voltada para o público nacional, baseado em eSIM também. Exato, assim, na verdade, quando você vende o eSIM, essa questão, o aparelho ele já tem que ter essa tecnologia. Muitos outros ainda não estão. Então tem que sofrer essa atualização, né? O próprio, eu tenho um chip físico. Não, na verdade, esse telefone, meus 2 chips são eSIM. Eu tenho as duas operadoras. Estou com eSIM. falando. A Apple tem trabalhado muito, ela que tem sido pioneira nesse universo, né, de trazer o eSIM, porque para O meu eles, também, sim. para os relógios também digitais, porque ocupa menos espaço no hardware. Então para eles é uma maneira de ocupar esse espaço com a bateria ou com algum outro componente que seja mais importante do que o chip. É mais difícil de clonar, provavelmente. É Também. mais seguro, é mais difícil de clonar. Só que as operadoras, de maneira geral, elas não gostam muito dessa tecnologia, porque ela facilita que o usuário faça a A portabilidade. portabilidade é muito mais simples. Então, por muitos anos, essa tecnologia já existe há uns 8 anos, só que as operadoras nunca deram força, né? Nunca deram muita bola para esse tipo de solução, para evitar essa portabilidade com facilidade. Mas a Apple, com o poder que ela tem, gigante do jeito que ela começou a dar esse push. Então já faz algum tempo que alguns telefones da Apple só vêm com a opção de eSIM. Verdade. Se eu não me engano, só no Brasil que ainda sai com a posição de... Alguns iPhones ainda tem que lançar com SIM aqui. Tem alguns que sim, eu não sei O se é só no Brasil, não. Esse último que eu peguei já é só eSIM. Mas no Brasil você pegou? No Brasil. Então, tô enganado. É um push que eles têm feito forte, assim, para... Mas mesmo assim, as operadoras, pouquíssimas delas você consegue contratar o serviço direto no aplicativo. Elas fazem você até a loja, para evitar essa... Porque o custo de aquisição é caro do cliente. Né? Muitas vezes é uma briga industrial, né? Também. Você tem que corromper essa bolha industrial. E você acaba vendendo mais pessoa física ou jurídica, por exemplo, os planos da Wavy? Eu acho que de maneira geral a gente vende muito para pessoa física, mas o que a gente observa é que quando uma pessoa física vai viajar,
acaba usando e depois acaba comprando também para viajar a trabalho, né? Acaba se acostumando. Porque como a gente tem um aplicativo, a gente procura fazer com que aquela experiência do app seja muito bacana, onde ele consiga contratar facilidade, com poucos cliques, com cartão usando o Apple Pay, o Google Pay, o Pix, né? Que não tem como trabalhar sem hoje em dia. E dentro do app a gente também vai dando outras oportunidades. Então se ele já usa a primeira vez, ele acaba que quando vai viajar a trabalho acaba comprando e depois manda a notinha para a empresa, faz ali mas é tão baratinho que... Ops! E acaba escutando a gente. Escuta tudo, sabe de tudo. Mas a gente tem muito... Eu acho que a nossa aquisição começa no pessoa física, mas ele acaba levando pro pessoa jurídica. A gente tem alguns clientes que a gente observa que são muito outliers, assim, que compram com tanta frequência, e essa frequência de compra é porque estão viajando a trabalho, né? Com grande frequência, normalmente viajando a trabalho. E ele pode comprar de maneira esporádica, tipo, vou fazer uma viagem de 3 dias, compro só para os 3 dias. Pode. Não preciso fazer uma assinatura necessariamente mensal. Pode. E essa acho que é a grande diferença da assinatura mensal que alguns planos globais aqui no Brasil que se vende, que ele te tranca ali, né, por 12 meses, 24 meses no teu plano do operador e te cobra ali um valor mensal. Se você viaja só 1 ou 2 vezes por ano, talvez ele não valha tanto a pena. Então, com a gente você pode comprar quando você precisa, quando você vai viajar, né? Então você tem essa flexibilidade grande ali e atende a sua necessidade. Muito legal, diferente. É diferente. Hoje você está com quanta base de clientes assim? Que ideia? Olha, a gente está mais ou menos batendo em uns 20 mil clientes já. 20 mil clientes. É bem legal. E há quanto tempo existe? 1 ano e meio que a gente lançou. E em que estágio vocês estão de empresa, assim? Eu acho que é uma scale-up, assim, se fosse colocar, não tá. Vocês têm investimento externo? Não, a gente bootstrap total. Bootstrap. Só que o que a gente fez, eu acho que essa foi... Quando a gente começou, a gente tinha algumas hipóteses, né? É muito legal quando você está montando um negócio, você escreve algumas coisas que dão totalmente errado depois. Que dão totalmente errado. Mas a gente tinha 2 hipóteses grandes, assim, sobre a aquisição de clientes. A primeira era o clássico influencer, né? Nossa, vamos fazer influencer, vai dar muito certo. E a segunda, que era o que eu acreditava mais, que era o B2B2C, né? Que a gente vender para os clientes finais através de outros parceiros B2B. E esse foi o que tem sido o grande carro-chefe, assim, de aquisição de clientes. A gente conseguiu fazer parcerias com bancos, então o cartão Elo é nosso parceiro, então se você tem um cartão Elo, você tem desconto, ganha assim, grátis, Banco Sofis é nosso parceiro. Então a gente conseguiu colocar o nosso produto como benefício para esses cartões. Então assim a gente conseguiu adquirir clientes com uma velocidade muito grande. Já os influencers foi um pouco frustrante para a gente, né? A gente viu que o ROI não sustentava. É mesmo? Mas até por uma dúvida, né? A gente fala bastante sobre esse mercado também de Create Economy, né? Vocês imaginaram pegar influencers com grandes audiências, né? Ou vocês pegaram mais aqueles... A gente tentou... Micro-influencers, tentou de tudo, assim. Tudo e nada dava ROI? Assim, grandes audiências vão falar assim, não, nunca contratamos ninguém com mais de 1 milhão de seguidores, vamos colocar assim. Mas a gente contratou a gente com um volume próximo, uns 600 mil, 700 mil seguidores, que é uma gente relativamente grande, né? Não é gente irrelevante. Mas o que a gente viu é que trabalhos pontuais não fazem muito sentido, então tem que ser um trabalho constante recorrente. E talvez as pessoas elas não estejam mais assistindo, porque eu considero o Instagram uma televisão, assim, né? Quantas horas por dia você passa vendo aquele treco lá? Muito mais que televisão. Mas eu acho que as pessoas não estão mais consumindo os stories da maneira que elas consumiam antes, eu acho que elas estão muito mais enfiadas no Reels, assim, e o teu influencer, ele tem... Como fazer Reels demora, você tem que fazer o conteúdo, roteirizar o conteúdo, gravar o conteúdo. Ele ou cobra muito caro, ou ele faz mal feito, então a gente não conseguiu achar o lugar certo, assim. E pelo nosso tamanho, não era, talvez, sei lá, para uma marca enorme, que tem muito dinheiro para colocar em marketing, e consegue pulverizar isso em milhares de nanos, aí realmente você consegue ver o ponteiro mexendo, mas para quem é pequeno e está começando com uma estratégia principal de aquisição de cliente, para a gente tinha essas 2 hipóteses, para a gente rapidamente a gente entendeu que não era o caminho. Que não fazia sentido. Talvez provavelmente algum dia já fez. Quando eu estava trabalhando lá no Ebanks, eu era comercial, então eu atendia muitos
muitas empresas que na época, lá em 2019, 2018, trabalhavam com influencers e eu via que transacionavam demais. Talvez naquele momento era um momento onde, Era o momento, onde a influência estava bombando, assim. Hoje em dia eu acho que o mercado já mudou bastante, não sei se é... Na verdade, é um negócio que a gente discute bastante, na verdade. Se o público mesmo não vê uma liga entre, acho que o influenciador, que hoje a gente fala de creator, né? E a própria marca, que você mesmo disse, recorrência, né? Muitas vezes a recorrência vai demonstrar isso, né? Não só a forma também que é feita isso. A gente acabou agora que tem uns 3 influencers que a gente trabalha sempre, e a gente mantém esse elo super próximo, gente que não é necessariamente do segmento de viagem, então isso também é uma descoberta. No começo a gente estava indo muito atrás de quem fosse só de viagem, mas a gente falou que não é só viagem, é quem viaja bastante. Então pode ser uma modelo que viaja bastante, Sim. alguém que fala de lifestyle que viaja bastante, então a gente tem uma fotógrafa parceira que viaja bastante. Então não são de viagens, mas estão viajando com bastante frequência e acabam que divulgam o nosso produto com muita verdade no que eles estão falando, assim. Não, com certeza. A gente tem várias experiências, né, que foram compartilhadas com a gente aqui no Yup Muitas. Talks, de coisas que funcionaram no nano, no micro, no macro, no mega influenciador e por aí vai. E é muito uma definição exatamente de momento de cada uma da empresa, usabilidade do produto. Agora, eu acho que a estratégia de vocês, B2B2C, é fantástica. Eu acho que essa é uma estratégia tão boa quanto o Member Get Member, né? Como no teu caso, o Member Get Member é a famosa indicação, né, que também funciona, eu tenho certeza que você vai conseguir trazer aí bastante cliente. Quais são os próximos passos da Wavy, assim? Como é que você vê daqui 5 anos e tal? Olha, a gente tem investido bastante em outras funcionalidades dentro do app. Então, desconto para parques, descontos para museus, a gente tem olhado bastante em guias de viagem, curados por locais, então isso tem sido uma história. Todo mundo hoje em dia pode fazer um guia de viagem com o ChatGPT, mas nada mais legal do que você ter uma pessoa local, um brasileiro local, te dando dicas do que para você fazer lá. Então a gente tem pensado nessa curadoria de conteúdo ali dentro, e a gente está pensando também em entrar um pouco no segmento de seguros, vender seguro de viagem lá dentro, também ter seguro, saúde na tela, então quando você está viajando você poder ter um médico para te atender se alguma coisa acontecer. Então é expandir os serviços ali dentro para que o usuário utilize a gente sabe que o nosso app não vai ser utilizado ao longo do ano, mas que ele seja muito utilizado durante a viagem dele. Isso é legal, acho que acaba virando um grande concierge, né, para viagem, né? Exato. Um aplicativo que você usa para lidar com todo, porque, por exemplo, eu viajo bastante. É o meu da assistência médica, é o seguro-saúde que você fez de um lado, é o, né, do banco e por aí vai. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante, né? Uma boa sinergia também teria com essas plataformas de conversão de moeda para fora. Mas sempre da Nomad, né? O Lucas esteve com a gente, da Nomad. Da Nomad. Super, a gente já teve parcerias com... A gente foca muito nos cartões, né? Mas as plataformas também são parceiras. A gente teve parceria com a AstroPay da Argentina, que vai muito bem lá, e também está aqui no Brasil. Nosso app já teve lá dentro. O que a gente tem visto é que existe essa sinergia e que a gente hoje em dia está um pouco numa briga da atenção do cliente, né? Então todo mundo quer trazer a atenção do cliente para o seu próprio app. Mas muitas vezes a gente trabalha em conjunto com as carteiras digitais, oferecendo o nosso eSIM por trás da carteira digital. Então às vezes a gente está lá por trás, quando uma carteira digital oferece um eSIM de viagem, muitas vezes é a Wavy ali por trás fornecendo. Então isso também é uma forma da gente chegar em clientes. Aí é B2B2C. a gente oferece nosso produto através de outros parceiros, muitas vezes também. Muito legal, não? E a gente, o Yup Talks é conexões. Conexões. Escuta uma história, começa a conectar com outra. Ele tá falando do Lucas da Nomad mesmo, cara. Foi muito bom. Aliás, recomendo para vocês o episódio do Lucas, CEO da Nomad, aqui, uma história de empreendedorismo muito bacana, uma das empresas brasileiras que mais crescem, né, lá fora e aqui, então é bem bacana vocês conhecerem. E, cara, como é que foi assim, quando você começou a empreender 1 ano e meio, assim, você estava trabalhando em uma grande empresa, resolveu sair para empreender, o pessoal te chamou de doido, conta um pouquinho pra gente a história. Todo mundo chama a gente de doido, né? Meu pai, então, nossa senhora, apesar dele sempre estimular a saída, quando a gente fala que saiu, ele fala, não é bem assim aqui fora. A gente sente falta de um VR, né? É bom ter um VR, mas ao mesmo tempo sempre foi eu falei, essa vontade muito grande de empreender.
Eu me programei um pouquinho, fui juntando dinheiro, eu sabia que o primeiro ano, pelo menos, a gente não ia ter retorno. E foi avaliando a oportunidade. Não existe um momento certo. Acho que é igual, sei lá, ter filho, assim. Você vai falar, vai ter um momento certo? Não vai ter. Vai ter um momento menos pior. Sim. Mas vai ser sempre um desafio. E aí, quando eu fui juntando as pecinhas do produto que eu tinha vontade de trabalhar, achando um sócio que pudesse codar para mim, que eu já trabalhei como produto, como desenvolvimento de produto, mas eu nunca codei, nunca desenvolvi software. Então, achando um sócio que pudesse trazer essa parte da operação, né, de codar, construir o aplicativo junto comigo. E quando eu vi que houve que o mercado estava pronto para isso, eu falei, acho que agora é o momento da gente fazer essa transição e me dedicar para isso, porque também tem um ponto, o mais safe de se fazer é você começar a empreender trabalhando no corporativo. Obviamente essa saída é mais safe. Mas como a tua dedicação não é total, especialmente no primeiro ano ali, onde tudo depende de você, O resultado também não acompanha. não acontece. O B2B2C é legal pra caramba, só que você vai estar negociando com grandes empresas, né? E demora. E você precisa fazer follow-up, e você precisa ler contrato, e você precisa... essa negociação do B2B, ela é lenta. Então, se você não está ali se dedicando para aquilo, ele não vai acontecer. Então, tudo tem os prós e os contras, né? Então, foi uma vontade de empreender dessa forma. E até mesmo a forma que ele te vê, muitas vezes. Eu falo porque eu sofri as mesmas dores que a sua. Né? Até você chegar lá, né, as pessoas te veem como pequeno. E muitas vezes acredita por conta disso, porque muitas vezes lá você não está falando também com o fundador da empresa, você está falando com um funcionário que é pago para estar ali para fazer aquela função, depende de partner, de parceiro. Exato. E ele vai te ver como pequeno. Exato. Porque ele é funcionário, ele nunca teve essa mesma dor de empresário, de falar assim, pô, acho que a ideia desse menino aqui dá jogo. Claro. É bom, entendeu? Então muitas vezes tem essa dificuldade também. Enquanto você não chega lá, você tem que todo demonstrar mundo... que você é grande. Eu mesmo, eu sofri uma dor de chegar e fingir que a minha empresa tinha analista. Tinha... pra caramba, entendeu? Eu tava louco Tem pra aquela chegar sketch lá. que é maravilhosa do cara empreendendo, né? Que ele fala, não, peraí que alguém do head comercial vai te ligar. Aí o cara desliga, ele... bota assim um papel, começa a falar, oi, eu sou o cara do rádio comercial, que não, cara, peraí, aí ele troca e vai, é tudo ele, tudo ele. O empreendedorismo no começo é isso. Foi o meu primeiro empresário, o meu primeiro cliente, que a gente fechou o mesmo contrato, eu falei, não, pô, peraí que eu vou deixar o analista fazer o teste pra você, e realmente eu fingi que eu era o analista fazendo o teste. Mas eu acho que essa característica de conseguir fazer tudo isso, de conseguir, primeiro, desempenhar todas essas funções, talvez não de maneira excelente, mas o suficientemente boa, e ter essa cara de pau de fazer isso é a principal característica do empreendedor. E eu acho que muitas vezes o empreendedor fica tão aflito dentro do corporativo porque ele quer desenvolver mais habilidades além da caixinha que o corporativo coloca ele, né? Sim. Você vai só vender, você vai só atender, você vai só desenvolver o produto, às vezes você quer fazer de tudo um pouco. Então, essa vontade de ser mais múltiplo é o que traz o empreendedor para empreender mesmo. Acho que o corporativo é um lugar delícia de você ficar, aquela piscina morninha, mas você quer uma diversão a mais, né? Quer aventura. Quer aventura. Você quer aventura. Quer aventura. Você quer, na verdade, uma montanha russa. Risk and reward, né? Risco e recompensa. O empreendedorismo ele vai ter, muitos falham, né? Muito, a Muitos maioria. sabemos, está no Brasil. Exato. Está no Brasil. O que a gente viu hoje mais cedo que 6 em cada 10 empresas no Brasil em 10 anos fecham, Sim. e que das que vão para a RJ, 95% fecham, só 5% voltam. Então, o Sobrevive Brasil na é RJ. inóspito ao Exato. empreendedorismo nesse sentido. Com né? certeza. Por isso, talvez que seu pai, quando olhou, te chamou de louco, todo mundo chamou de louco, porque não é o que a gente está acostumado a ver, né? A gente está também no país, que a gente, além das dificuldades, né, que a gente vai falar, as burocráticas, que a gente já sabe, não vamos ficar aqui falando, né, para a audiência, que todo mundo sabe dessa dificuldade. O Brasil ele é um país muito empreendedor, né? E tem mais uma outra dificuldade, que aqui tem a mistura do CPF com o CNPJ. Muitas sem vezes você dúvida. não vê em outro país. Quando você está fora do Brasil, você não tem essa dificuldade. Então o empreendedor ele pode vir, ele pode quebrar,
Aí ele vai lá, tenta de novo. O brasileiro não, se ele quebrar com vontade a primeira vez, ele não levanta de novo, cara. O negócio fica bem, entendeu? Porque mistura o trem todo ali. É que o Brasil tem a desconstituição da pessoa jurídica, né? O que pode ir atrás dos sócios, e aqui você tem o passivo fiduciário, fiscal, trabalhista, que tem que ser arcado. Lá fora, você não tem essa, né? Não. O imposto, na verdade, se você não pagar imposto, a empresa não funciona. Então, você Exato. não tem como acumular dívida de imposto igual a gente acumula aqui. Você não acumula dívida trabalhista, até porque a legislação trabalhista do Brasil é muito mais rigorosa. Do que você... Então, é difícil. Eu tento explicar isso para gringo todo dia aqui. Não todo é? dia. É meu trabalho na régua, é explicar para gringo como que o Brasil funciona. Ixi, difícil. E assim, a gente infelizmente ou felizmente, a gente tem grandes oportunidades, mas a gente é um mercado que eles chamam assim, a piscina da liability. Para quem não sabe, liability é um termo em inglês para responsabilidade, esse tipo de responsabilidade, né, de risco. E o Brasil é assim. Né? Então a gente tem que entender que ou você empreende com colchão, sabendo que, cara, tem onde cair, porque é muito difícil, né? Essa desconstituição da pessoa jurídica, ela bota medo, né? E vamos dizer, a gente não deixa ser um país muito empreendedor, né? Hoje, né, de forma, tudo bem, tem bastante os MEIs da vida, né? Porque são exatamente, né, o microempreendedor individual que muitas vezes faz esse MEI para acabar se tornando funcionário de uma ou duas empresas, porque ele quer também, né? Ele quer ter vamos falar assim, ter uma vida um pouco mais volátil, não quer ficar um pouco mais de liberdade. Um pouco mais de liberdade. essa Ele quer questão da entregar liberdade resultado, né? Vamos falar, o MEI, ele quer entregar resultado. Ele não quer ficar batendo cartão. Ele quer entregar resultado. Né? Mas mesmo assim, a gente é um país muito empreendedor, cara. 10%. Não, com certeza. Agora, a pergunta é, nós somos empreendedores com boas ideias de startups, como a que a gente chama da UIV aqui, do Afonso, perdão, ou a gente é empreendedor por necessidade? Ah, boa pergunta. Porque Eu acho que o que essa. traz esse número, sem dúvida, é a necessidade, mas eu acho que tem a questão do perfil da pessoa também. Eu fico observando, a gente fala assim, a geração Z não quer mais trabalhar. Talvez a gente não esteja mais afim desse universo do bater cartão, todo mundo lembra daquele filme do Charlie Chaplin, do Tempos Modernos, né, que fica lá fechando, né, um monte de parafuso, assim. Talvez essa geração nova, ou o brasileiro, enfim, a gente prefira um pouco mais de flexibilidade, de liberdade, que é o que o MEI traz, que é o que empreender traz. Eu acho que eu trabalho muito mais empreendendo em horas infinitas, porque minha cabeça ela não para, eu vou dormir assim, eu tô lá, eu pego o telefone, escrevo alguma coisa no Notas que vem na minha cabeça e volto. Coisas que no corporativo não aconteciam, de maneira alguma. Mas eu acho que a flexibilidade que o empreendedorismo dá, a velocidade que dá para você resolver as coisas, às vezes, muitas vezes na corporação, se você quer fazer qualquer mudança, você faz um projeto, aí você apresenta para o teu chefe, aí o teu chefe tem que gostar de comprar a sua ideia, aí, né, para você mover aquele navio é tão grande. Então essa agilidade, essa flexibilidade que o empreendedorismo te traz, que se você tem esse perfil, vale muito a pena. E tem o organograma, né? Porque seu chefe, de repente, tem outro chefe, que tem outro chefe, até chegar Exato. E você no corporativo, existe uma assimetria de informações. Você não sabe exatamente o que a diretoria ou o C-Level tá planejando para o próximo ano, exatamente. Você tem aquilo que te passa, mas você sabe exatamente? Não sabe. Então, muitas vezes você tem uma ideia bacana, um projeto legal, que ele não vai para frente por motivos X, enfim. Mas isso vai te frustrando. Então, se você tem essa pulguinha, essa vontade de fazer mais, eu acho que o empreendedor ele tem muita vontade de fazer mais. Ele acaba se frustrando no corporativo e indo empreender para poder, de fato, ver o trabalho dele realizado, assim. Ter esse orgulho de ver o trabalho dele pronto, que muitas vezes a gente acaba não conseguindo no corp e tá tudo bem. São universos distintos, assim. E é um risco, né? É um risco. É um risco. Você pode perder muito, né? Como se fosse um venture capital. Ou você vai ficar, né, chateado pra caramba, porque essa é uma grande possibilidade. Ou você vai escalar muito rápido. Né? Com certeza. Ou se ficar tudo bem, você vai achar um lugar tranquilo, vai conseguir uma base de clientes boa e vai seguir em paz. Não, porque é de bater palma pelo tempo da Wavy ter trazido, né, 20 mil clientes. Exato, é uma base de cliente considerável. Considerável, né? Mesmo sendo B2C, mas é uma linha muito legal de ter alcançado.
Eu acho que o Merece ponto parabéns. principal foi que, obrigado, é que não teve investimento. Então foi tudo, uma coisa é se você tivesse lá muitos dólares para torrar em tráfego pago, isso é uma coisa, né? Mas essa não é a realidade da Sair no BBB da 98. vida, virar patrocinador do BBB da nossa, vida. que é muito Entendeu? fácil. Não é muito fácil. E O como foi investimento sua é barato. primeira reunião com uma grande operadora, assim? Quem que você bateu na porta e falou, cara, eu quero botar isso aqui? Os caras não te olharam como pequenininho e falaram, sai daqui, não quero? Olharam, mas eu vendi o sonho grande. Quando eu trabalhei no Ebanks, lá tem uma coisa muito legal que eles falam muito do sonho grande, assim. Eles contam a história dos sócios, dos fundadores. E eles começaram muito pequenininho, a história deles é incrível, assim. Eles foram lá na China, bater no AliExpress, falaram, se eu botar boleto no seu site, você vai vender um monte. De verdade, assim, tem as fotos, é muito legal a história deles. E também mentiram que tinha X funcionários, não tinha, era tudo quando os chineses vieram para o Brasil, era tudo... Ator? Não, familiar do sócio. Familiar Boa do... essa, hein? Pô, dá na boa mesma, dica. familiar do Dá sócio, mesmo. dá na Boa mesma. dica, boa Tinha dica. que fazer reembolso, o cara, assim, o sistema todo, início, pensa assim, início. O sistema não estava pronto, ia no caixa do banco fazer reembolso para as pessoas do boleto, assim, depositar o dinheirinho, enfim, coisas muito legais que vale a pena muito vocês trazerem eles aqui um dia para conversar. Mas daí, quando eu fui conversar com as operadoras gringas, eu trouxe meio que o plano de negócio. Falei que o meu plano de negócio, que era vender através dos bancos, como se ele já tivesse pronto. Mas ele não estava, né? Como se eu já tivesse fechado o acordo com a Elo, como se eu já tivesse fechado o acordo com o Sofis. E não tinha isso exatamente acontecido. Como o pessoal do Ebanks falava, eu antecipei verdades. Muito Eu bom, sabia muito que elas iam acontecer. Mas eu acho que é o único jeito de você quebrar essa barreira. Você não consegue empreender sem ser um pouquinho cara de pau e sem ser um pouquinho vendedor. Né? Você tem que vender a tua ideia, teu sonho. Ousado, sonhador. Não tem como você chegar Então, lá e a sem fazer divisão isso. de águas, né? Eu tô esquecendo, tava tentando lembrar o nome dele, que ele falou uma coisa aqui que eu vou repetir, eu esqueci o nome dele, foi um grande entrevistado, que ele fala que a questão do que é louco e do que... Não, como é que é? Peraí, deixa eu lembrar. Pra te taxarem de louco, ou, como fala? Tem um nome? Sonhador, não é? Não é o sonhador. Sonhador é quando você sonha mesmo. Né? Ou o cara fora da curva, né? O cara diferente, é o resultado final. Exato. Né? Muitas vezes é isso. Então, ou o resultado final, se você não alcançou, tu não vai te taxar de louco. Não falei? Se você venceu, você é gênio. Se isso, você é o gênio, falhou, você é um exatamente. louco. A diferença do gênio e do louco é o resultado final. É isso. Obrigado por lembrar. Não, mas era um negócio que eu queria muito trazer, porque é bem a verdade. Eu passei por isso, você está passando por isso. E é bem a verdade. Né? Eu tive que omitir, né? Eu, quando empreendi, foi há 11 anos atrás. Né? Fazem 10 anos que eu perdi meu pai, faz bastante tempo e tudo mais, mas enfim. Meu pai foi uma pessoa que nunca acreditou muito nessa questão do empreendedorismo, porque sempre foi... era militar, depois concursado. Né? Então eu não acreditava muito nisso. Mas deu tempo, assim, eu sou uma pessoa muito feliz hoje, porque deu tempo de ele ver que empreendedorismo funcionava. Mas eu fiquei 6 meses escondendo dele que eu tinha saído da empresa que eu estava, né, e que eu estava empreendendo. Porque eu já estava com 2 filhos. É um aluguel. momento completamente diferente. Quando eu empreendi, eu sou solteiro, não tenho filhos, não tenho grandes responsabilidades além de mim mesmo. Se der errado, não vai dar errado, mas se der errado, eu tenho só de mim. Mas agora, casado, com filhos, é um outro grau de responsabilidade que você tem. Eu escondi 6 meses dele e assim, a única pessoa que eu pedi autorização para empreender é minha esposa. Com certeza. Foi minha esposa. E aí de você, Não, ela nem arrisco, né? O bom inteligente sabe quem manda dentro de casa, né? E assim, hoje, pra você ter uma ideia, como é que a gente sabe lidar bem com as coisas. Minha esposa hoje trabalha com a gente, hoje, dentro da companhia. Ela não responde nem pra mim, ela responde pra alguém que responde pra mim. Olha só. E tá tudo bem. A nossa relação se mantém legal até a data de hoje. Mas, dentro de casa, eu brinco com ela. Falo assim, lá você manda. Entendeu? Na empresa manda eu. E assim, por enquanto, tá funcionando, né? Porque, querendo ou não deixa de ser uma empresa familiar. Tudo bem, tem uma pessoa só que é ali, que é o C-Level da empresa, né? Como familiar, né? Tem outros C-Levels, né? Mas como parente ali é só eu mesmo.
Você faz reunião de feedback com ela? Rapaz, feedback é diariamente. Viu? Ainda mais que eu coloquei ela agora no RH. Você tem uma oportunidade de ouro na mão. Da onde? Imagina, chamar a esposa e falar, então, eu queria avaliar, olha, eu tô Avaliar sentindo seu que a sua desempenho. produtividade não está boa. Uma coisa na sua casa que está afetando sua produtividade. Eu vou fazer isso. Boa provocação. Tipo, cara, nossa, oportunidade de ouro. Você não De pode ser ouro. criticado Exato. por isso. Não pode, até mesmo, porque, pô, eu sou o chefe do chefe dela. E fora que ela não vai poder ficar quieta e não responder. Exato. Tem que responder, entendeu? Olha só, brincadeiras à parte, Mary, querida, um abraço pra Mary. Bom, Afonso, tudo que é bom dura pouco, a gente caminha para a reta final aqui do nosso episódio, mas eu queria explorar contigo um pouquinho do seguinte. Quando você não está fazendo tudo isso aqui, quem é o Afonso na Empreendendo, pessoa física ali, no RG? No Quais dia são a os dia, seus né? hobbies? O que você faz para Ixi. se divertir? Conta um pouquinho pra gente. Pra se desligar, né? Pra me desligar, eu tenho voltado para fazer uma coisa que é... Tem duas coisas que eu faço muito. O CrossFit, faz parte do meu dia, eu vou treinar todos os dias. Você dá uma volta no quarteirão correndo com as coisas? Não? Várias voltas. É mesmo? Assim, é ridículo, eu sei, mas É a corrida mais cara que existe, né? caríssima. E... Sabe que uma vez, quando eu vi uma galera correndo e tinha um ônibus parado. Falei, puta, a galera vai perder o ônibus. Eu fiquei buzinando pro ônibus não sair, mas era uma galera do CrossFit dando volta. Coisas que só eu faço. Né? Mas é assim, eu trabalho de casa e eu vou, olha, às vezes o contador de passos, assim, sei lá, eu dei 300 passos, 500 passos, eu preciso fazer alguma coisa muito intensa para eu me movimentar, senão eu vou, enfim, né, definhar aqui nessas poucas voltas que eu dou. Então, eu escolhi um esporte que me levasse a exaustão mesmo, assim, acho que é um momento que eu dou uma baita extravasada, para mim é bastante importante. Mas uma outra coisa que eu voltei a fazer foi ler, mas ler literatura mesmo, assim. Porque como eu passo o dia inteiro no computador, chega à noite, ver tela pra mim pô, vou ligar o Netflix aqui de novo, passei 10 horas vendo uma tela. Nem o Kindle, eu quero ler livro mesmo. E aí, já faz alguns anos que eu voltei a ler literatura, os clássicos brasileiros, assim. Porque o que acontece? Quando eu tava na escola, você não dava bola pra nada disso. Sim. Então eu voltei a ler Jorge Amado, voltei a ler clássicos brasileiros, assim, para trabalhar um pouquinho o tal famoso capital cultural, né, pra gente voltar a ter, que a gente não dá bola naquelas horas, Sim. e ler agora de novo com uma outra mentalidade está sendo muito legal. É o momento de desligar a mente e você... E sem obrigação. E sem obrigação. E sem Eu quero obrigação. resumo dele. E sem obrigação. E aí você lê com uma outra... Você consegue compreender a beleza das palavras. Enfim, um outro momento. Assim. É isso que eu tenho feito para sair das telas. Um pouco de tela. E tem ido em Curitiba? Visitar a família? Vou para Curitiba quase todo mês. Estou sempre lá. Gosto muito do relacionamento familiar. Mas estou por aqui, por enquanto. Eu vou falar também. Foi uma cidade que eu levei os meus filhos, que eles realmente se apaixonaram muito. Eles falam muito de... É porque, como eu sou do litoral, e eu sou do litoral sul ali... Pô, você tá bem caminho já. então eu tô bem próximo ali, né? Já é BR e Vral, né? E foi uma cidade que a gente passou lá, acho que eu fui 2 vezes, na verdade, com meus filhos, e eles me cobram pra caramba pra voltar, porque eles gostam muito. Tem aquele restaurante de massa e carne. Qual o nome daquele restaurante de massa e carne? Ixi, tem Barolo. vários. O Barolo. Aquele da família? Mas o Barolo É fantástico. daí Mas é nada, fantástico. agora eu vou fazer um merchan free aqui, ó. Nada se compara ao nhoque frito de Curitiba da Batel Grill. Excelente. É mesmo? Gente do céu. Toda Excelente. vez que eu vou pra Curitiba, meus filhos até riem de mim, assim. Eu vou nesse lugar, você não tem noção, a galera traz assim, é um rodízio de carne e massa e tal. Então ela passa, é um rodízio. Cara, eu tomo o pote na mão da mulher, fala, não, deixa aqui. a garçonete sai até desconcertada, ela não sabe o que ela faz, que eu tomei na mão dela o pote. É muito bom aquele negócio. Em São Paulo não existe. Você não existe. acha esse nhoque frito em São Paulo. Não, existe. Nhoque frito. É literalmente um nhoque frito, mas é uma delícia. Eles colocam um molho branco em cima, assim, fica fantástico. Nossa, tem de tudo. Nossa, a última vez que eu fui até de sobremesa ele tem. Agora é nhoque frito com doce de leite, com chocolate. Eita, nós! Com goiabada, assim. Então, teve uma vez também que eu fui lá pra negócio, né? E me levaram também numa casa de massa lá, que também era... Pô, os caras são bons de massa lá então, porque Não, tinha sido campeão Santa Felicidade, 5 né? vezes. Excelente. Santa Felicidade pra massa, o maior restaurante do mundo, será que não é lá? Eu acho que ainda é, o Madalosso. O Madalosso eles dizem que é o maior do mundo. Não sei se é de fato o maior do mundo, mas é um salão enorme, assim. Tem muita...
quando tem conferência lá de político, assim, que precisa juntar muita gente, sempre junta numa Eu morei em Curitiba uma época, por isso que eu conheço bem. E eu lembro que na época tinha a plaquinha do Guinness. Tinha. Então se tá lá, de é maior porque é restaurante verdade, do então não é mundo. lenda urbana. Mas eram dois, né? Tinha um na frente do outro. Então, E conforme eles vão abrindo os salões, conforme vai enchendo, né? não, mas Isso que é mais legal. muito... Ali é muito bem feito, né? Bem estruturado. Muito bem E eles são abertos há muitos anos, assim, décadas. Então, assim, para um negócio ficar aberto tanto tempo, E com cardápio único. e com cardápio, O cardápio único. é porque alguma coisa certa eles estão fazendo, né? Não tem como você variar muito no cardápio. É aquilo que ele serve, né? Quer, não quer, tchau. Né? Muito bom e muito E servindo uma baita tanta análise. gente há tanto tempo. Então, algo certo eles estão fazendo. Curitiba é uma cidade querida. Gosto muito. Um abraço, pessoal de Curitiba. Um grande abraço. Afonso, muito obrigado pela presença aqui. Valeu, gente. do Obrigadão. Talks. Já fica o convite aí para você voltar, a gente falar mais. Vou testar a Wavy. Eu Vou também. viajar. Testem. Vou para os Estados Unidos daqui a algumas semanas e já vou testar a Wavy. Conto para vocês, quem não me segue no Insta, segue lá. Se você não me segue no Insta, já tá falhando por aí, né? Também Mas acho. se não me segue, segue lá. Vocês vão acompanhar favor. como a gente vai testar a Wavy lá e vamos trazer um pouquinho da experiência para vocês. Obrigado, Afonso. Valeu, meu querido. Nosso Obrigadão. Afonso, obrigado pela Valeu. presença, foi muito legal. Para você do lado aí, muito obrigado pela sua presença. Gostou desse episódio? Comenta aí. Gostou desses insights que o Afonso trouxe? Comenta aí. Conecte com o Afonso nas mídias sociais que eu trouxe logo no comecinho do episódio. Ou aqui o pessoal vai pôr o GC assim, trazendo de novo o @ e o endereço do LinkedIn dele para você se conectar. E não esqueça de ativar as notificações, tanto no Spotify quanto no YouTube, para você ficar ligado toda vez que sai um episódio novo do Yup Talks. Quinta-feira, 7 da noite, estamos lá com mais um episódio trazendo para vocês. Um grande abraço a todos. Obrigado, Thiago. Obrigado, audiência. Valeu, fui.